O Claude acabou de lançar uma das maiores atualizações para quem deseja criar skill com facilidade e às vezes num formato de skill que você não conseguia fazer anteriormente. Então se você quer aprender a criar um skill nesse jeito novo que o Claude acabou de lançar, a gente vai colocar a mão na massa e criar um skill do zero. Mas antes, caso você tenha caído aqui de paraquedas e não saiba o que é um skill, eu vou te explicar de uma forma bem simples. Basicamente, um skill é como se fosse um mapa de como o Claude deve se portar devido àquelas instruções que a gente vai acabar de passar para ele. E é desse jeito que é uma skill quando a gente abre por dentro. Basicamente, é um monte de texto explicando como o Claude deve trazer o resultado que a gente espera. E agora que a gente vai criar nossa skill com esse novo formato que o Claude acabou de lançar, eu preciso te explicar que já existe 3 formatos antes mesmo desse que já existia para você fazer a sua skill do zero. O primeiro é você escrever a sua skill à mão. Na grande maioria das vezes as pessoas não vão fazer isso. Mas casos como esses daqui, que a pessoa já imagina tudo passo a passo de como deveria fazer, é bem provável que pode ter sido escrito à mão. Porque os programadores, eles são bem metódicos com aquele resultado que eles desejam. Então pode ser que o cara pensou isso da cabeça dele e acabou trazendo um mapa escrito à mão, beleza? E aí vem outros 2 jeitos mais fáceis, que basicamente é utilizar o Skill Creator, ou seja, uma skill de criar skills, onde ela vai fazer algumas perguntas para você, como se fosse uma entrevista daquela ideia que você tem, e criar um skill do zero para você. Bem simples e fácil. E a outra que já existia e é do formato que eu mais gosto de utilizar é você fazer uma atividade do zero, onde você está ali conversando com o Claude até terminar aquela atividade, e depois que você terminar aquela atividade, você pede para o Claude mapear todos os padrões do que você fez aqui e pede para ele transformar aquilo que vocês acabaram de conversar ou de fazer em uma skill. Já nesse novo formato que o Claude lançou, você vai fazer uma skill gravando a sua tela e conversando com ele. É como se você estivesse conversando com o seu estagiário e explicando como ele vai fazer aquela atividade do zero, onde ele vai gravar a sua voz e, além disso, ele vai conseguir enxergar o que você está apresentando para ele. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou utilizar aqui um canal do YouTube e uma planilha. E essa skill, basicamente, ela vai servir para colher todos os dados de visualização dos vídeos que eu vou postar todos os dias. Assim eu consigo ter um acompanhamento da evolução das visualizações desse canal que eu estou criando aqui. E nesse canal específico que eu vou guardar na planilha do Excel, é só um exemplo. Esse canal eu utilizo para documentar a minha jornada no Jiu-Jitsu. Então eu treino, gravo meu treino e posto no YouTube sem intenção nenhuma. É só para documentar a minha jornada. Então a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o meu Claude, vir na aba de Cowork, venho aqui no mais e vou colocar em gravar uma habilidade. Lembrando que não dá para fazer isso dentro do Claude Web, ou seja, no site, é só dentro do aplicativo do Claude, certo? Então vamos lá. Vou clicar em gravar habilidade, ele vai pedir as permissões para que ele grave a minha tela e também o microfone. E aqui, quando eu colocar em Start Recording, ele já vai começar a gravar essa habilidade do zero para que ele entenda o que vai fazer. Ele vai gravar o meu teclado, todas as teclas que eu utilizar, onde eu clicar, o Claude vai conseguir fazer exatamente igual, certo? Agora que eu dei Start para criar a habilidade, você percebe que ele já está capturando toda a minha tela, o meu microfone e também os passos do que eu vou fazer aqui. E aí eu vou explicar para ele agora o que a gente vai fazer. Vamos lá, Cláudia. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir o meu canal do YouTube, vir nessa aba de estúdio que a gente já está aqui dentro, e eu vou clicar na aba de conteúdo. Assim que eu abro a aba de conteúdo, eu vou clicar aqui nos detalhes de cada vídeo, e lembrando que esses vídeos eles precisam estar na visibilidade de público. Então eu clico aqui em detalhes e vou na aba de Analytics. Quando eu chegar na aba de Analytics, eu vou pegar o número de visualização que eu tenho desse vídeo, copiar e vou abrir a minha planilha que se chama Views por Vídeo. Aqui eu vou colocar o vídeo que foi colocado naquele dia. Então, por exemplo, eu posso voltar lá, abro a aba de detalhes, copio o meu título, venho em conteúdo e colo, certo? Assim que eu colocar isso, eu venho novamente aqui na minha tela, abro a parte de Analytics, pego o número de visualização e coloco aqui na observação. Só vou dar um Ctrl Z aqui, porque ficou estranho, né? Então vou colocar o número de visualização que teve no vídeo. E aí eu posso marcar que é um vídeo novo todas as vezes que eu pegar o último vídeo que saiu. Marco novo e pronto. Todos os dias eu vou precisar fazer isso com os vídeos que forem postados aqui no canal. Agora que eu gravei tudo que eu queria do zero, eu coloquei o título, coloquei o número de visualização,
marquei o status ali do que estava acontecendo. Vamos ver se ele vai conseguir seguir exatamente aqueles passos do que eu criei aqui do zero. E lembrando que isso que eu estou fazendo aqui é só um exemplo fictício de uma ideia que você consegue entender que qualquer coisa que você fizer, que for uma atividade repetitiva, que você possa gravar a sua tela, clicar e fazer com que o resultado seja sempre igual, o Claude vai conseguir replicar para qualquer atividade que você precisar. E depois de uns 2 minutinhos ele me entregou a minha habilidade já pronta. Se liga como veio aqui, ó. Então ele me disse aqui, toda vez que eu colocar aqui, registra meu último vídeo no controle, ele vai usar exatamente o formato do que eu pedi para ele. E aqui ele vai colocar, ó, o passo a passo de como seria. Lembra que eu falei para você que a skill nada mais é do que um mapa de como o Claude deve se portar quando ele lê aquele arquivo? Então ele me diz aqui, ó, o passo 1 seria carregar as ferramentas do navegador, e aí nesse segundo caso seria ler os dados do vídeo do YouTube Studio, que foi o que eu tinha pedido para ele, e no terceiro passo seria abrir o controle, achar as primeiras linhas vazias e marcar as coisas como eu pedi ali, e escrever as linhas como eu tinha comentado, né? Eu vou, eu copio e colo o título, depois eu vou, copio e colo também o número de visualização. E aí também ele colocou um passo 5, que seria conferir os dados que ele colocou ali antes dele terminar a atividade, e depois ele colocou algumas observações e de cuidados, né, que a skill deve ter quando for colocar isso. E aí beleza, depois que a skill está pronta, eu posso salvar a minha habilidade, e depois que eu salvar a habilidade ela já fica salva. Eu venho aqui no meu gerenciar de habilidades e perceba que eu já tenho aqui, ó, as minhas skills adicionadas que eu tinha anteriormente, essas 3, beleza? E essa nova que a gente acabou de criar, que é registrar o vídeo no controle. Então é simples. Se eu quisesse automatizar essa atividade, eu poderia colocar aqui, por exemplo, ó, eu fecho aqui, venho aqui no início, novo, venho aqui no cowork e chamaria toda vez essa atividade. Então, por exemplo, todos os dias, segunda, quarta e sexta. Por que eu estou especificando essa ideia aqui? Porque toda segunda, quarta e sexta é o dia que eu tenho treino de jiu-jitsu e é o dia que eu posto o vídeo. Então seria todos os dias que ele iria colher esses dados e colocar lá na planilha, beleza? Faça a atividade usando a skill, aí eu venho aqui, dou uma barra e eu posso chamar a minha skill, certo? Então vou colocar registrar vídeo no controle. E aí já vem a skill marcada aqui e pronto. Se eu desse um ok aqui, eu não vou dar para que ele não precise registrar, né? Porque eu não tenho essa necessidade. Mas se eu desse o ok aqui, essa atividade ela ia ficar marcada para todos os dias que eu marquei, às 22 horas, usar essa habilidade. Então, como eu falei para vocês, se você tiver qualquer atividade repetitiva que você precise colocar uma skill para funcionar, basta você gravar a sua tela e fazer com que essa skill fique guardada dentro do seu cloud utilizando desse jeito. Então lembre, é como eu falei para você, existem outras formas de você fazer a sua skill além desse formato de você gravar, e essa é uma delas, de uma das atividades mais fáceis de fazer. Mas aquela atividade de utilizar o Skill Creator para criar um skill é uma atividade bem fácil de você fazer também, onde basicamente ele vai entrevistar você, como eu falei. Mas se você quiser continuar aprendendo comigo a utilizar o Cloud Code e outras inteligências artificiais, já clica nesse vídeo aqui, ó, que eu tô te esperando já nesse vídeo. Valeu!